Peça para crer. Creia para viver. O apóstolo João escreveu um dos evangelhos, dos 4 que nós temos então na palavra de Deus no Novo Testamento. O evangelho dele difere dos outros. Em que sentido? São discordantes, contraditórios? Não. Os outros 3 são chamados sinóticos, uma palavra que quer dizer a mesma ótica, a mesma forma de ver, isto é uma mesma abordagem em relação à apresentação da vida e obra de Jesus Cristo. João tem uma abordagem própria dele, mas o mesmo foco, a mesma mensagem em coerência com o resto das Escrituras e os outros evangelhos. O Evangelho de João é um evangelho sobre conhecer a Cristo, conhecer para poder crer então, porque não há como crer sem conhecer, e conhecendo e crendo, aí então, através do crer nele, o encontrar a vida, um evangelho sobre a vida. Nós vamos então pensar neste tema, olhando assim este evangelho, hoje, nos próximos domingos. Vamos focar hoje em João capítulo 1, versos de 1 a 18. Primeiro capítulo, quarto evangelho, quarto livro do Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 1. Você trouxe a palavra de Deus, tem em mãos, leia, além de ouvir, procure ler e acompanhar. Nós vamos ler a palavra do Senhor nestes versos. Mas João deixa muito claro qual é o propósito do seu livro, por que ele se deu ao trabalho de escrever e o que escreveu. Em João capítulo 20, já no fim, já concluindo o seu evangelho, nos versos 30 e 31, ele diz: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Ele não escreveu por uma mera diletância de autor, de escrita, e nem porque era interessante. Ele tinha um propósito muito relevante de forma fundamental para mim e para você e para todo ser humano. E ele diz então que Jesus realizou muitos outros sinais miraculosos. Então ele já deixa muito claro que o que ele narra em termos de sinais ou milagres são sinais, isto é, não são um fim em si mesmo, mas seriam como que placas apontando e revelando Jesus Cristo. São sinais. E ele disse então que todos estes foram escritos, estes que estão no livro. Ele não escreveu todos, mas ele fez um apanhado daquilo que era suficiente na direção do Espírito Santo para que pudéssemos entender, conhecer e então crer, e crendo encontrássemos vida. Agora vamos então ao texto desta noite, João capítulo 1, versos de 1 a 18. Vamos receber a palavra de Deus. Vamos abrir nosso coração agora para a palavra do Senhor. Que assim aconteça em cada vida aqui nesse instante. Diz assim a palavra: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens.
Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Diz o verso 4: nele estava a vida. Nele estava a vida. Já era. Essa é uma expressão que entrou no nosso cotidiano. Usamos com frequência. E esse uso denota que o verbo aí, no seu tempo e conjugação, perdeu a força, ou talvez nunca teve realmente a força que deveria ter em nossa língua. Deixo para os linguistas entendidos julgar essa questão. Mas o verbo era, que verbo é este? Quando nós usamos o verbo no sentido daquilo que foi e não é mais, nós dizemos, podemos dizer, fora. E também, se foi pontual, nós devemos dizer foi. E então, no verbo ser assim, no verbo estar, seria estivera ou esteve. Essas duas formas chamamos de mais do que perfeito no passado e também o passado perfeito. No entanto, para nossa alegria e deleite com a gramática, quando se usa era, que é o chamado pretérito imperfeito, se trata de alguma coisa que tem existência contínua no sentido de sempre ser. Por isso, quando dizemos já era, comecei dizendo, é um uso, creio, um pouco equivocado. Teríamos que mudar a força do verbo. João diz, nele estava a vida. Era a vida, estava a vida. Isto é, em Cristo, a vida sempre esteve e sempre foi. E ele fala do princípio no sentido que quando o princípio acontece, Cristo já estava a vida e a vida em Cristo. E quando o princípio acontece, a vida continua nele. E depois do princípio, continua da mesma forma.
e para sempre. Não há um término na força do verbo. E aqui ele diz: nele estava a vida, sempre esteve e continua a estar. E desde já, então, nós somos deparados com a verdade que esse texto tem uma profundidade inigualável em qualquer outro texto, eu creio, da humanidade. E vem nos falar de algo único e extraordinário, que, ou nós vamos dizer, é o caso. E então o impacto é fundamental, basilar em nossas vidas e nosso ser. Ou então haveremos de dizer, isso é um absurdo tão grande que temos que ignorar, se possível apagar isso da história da humanidade, devido ao peso e o significado dessa expressão e outras desse texto. Nele estava a vida. Nele estava a vida. Estava, esteve, está e sempre estará. A vida aqui, a vida no seu ser, a vida na sua existência. O texto leva você a se deparar com essa questão. As pessoas estão realmente vivendo? Sim, falaríamos em viver em termos de existência, mas o alcance é muito maior. E quando nós pensamos então nessa pessoa central nesse texto, que é o Senhor Jesus Cristo, nós vamos nos deparar com a verdade sobre Ele, que há de revelar nosso estado e tocar a nossa existência em relação à vida. Como pode o apóstolo João dizer: nele estava a vida? Como assim? Nele estava a vida. Seria preciso que ele então tivesse esta existência eterna em si mesmo, não dependesse de nenhuma criação e nenhum começo, e isso teria que continuar sempre por toda a eternidade. É assim, porque o texto diz que é assim. É assim porque Ele é Deus e Deus de eterna vida. O nosso Deus, o Deus revelado na palavra de Deus, o Deus revelado em Cristo, é este Deus e Deus de eterna vida. Ele usa um termo aqui, palavra, traduzido por palavra na nossa língua. Logos, na língua original, no grego antigo. Logos, uma palavra que já entrou bastante na nossa linguagem e no dia a dia, vemos em muitos lugares essa palavra sendo usada. Traduzido por palavra, um esforço de comunicar a verdade do texto aqui. Tradução é sempre um esforço difícil e complicado para verter de uma língua para outra o significado, mas ele usa a palavra logos. Que palavra é este? Ele usa esta palavra logos para se referir a Jesus Cristo e a presença de Deus então entre nós em Cristo, porque esta palavra nos dias de João tinha um apelo universal nas culturas dos povos. É uma palavra que vem de um uso há muito tempo, antes de João e da vinda de Jesus Cristo. Os babilônicos e os assírios, século IX, século VIII antes de Cristo, falavam desta palavra referindo à divindade como um poder cósmico. Então é muito mais do que simplesmente uma expressão, uma manifestação oral de algum conceito, de alguma ideia, mas manifestação do poder cósmico. Caminhando um pouquinho mais à frente, entre os gregos, os pré-socráticos, por exemplo, Heráclito, no século VI e V antes de Cristo, falou sobre logos como a sabedoria cósmica. Esse era o uso do logos. Mais à frente, os estoicos, do século III antes de Cristo, falou de logos como a lei, a razão imanente no universo e ao mesmo tempo a unificadora desse universo, movendo tudo a acontecer.
algo imanente, está no universo, e é ela, essa razão, esta lei que organiza e faz tudo acontecer e se mover. Na visão dos estoicos, nós vamos encontrar os gnósticos, que existem na forma pagã, antes dos apóstolos, até antes de Cristo, mas depois teve a sua vertente de cristianismo. Muitos dos evangelhos chamados apócrifos foram produzidos por essa vertente herética, distorcida do cristianismo, que abraçou do paganismo ideias e tentou mesclar com Cristo. Mas os gnósticos, influenciados então mais pelo pensamento pagão grego, viam Logos, ou diziam que Logos era o intermediário entre Deus e o universo, ou Deus e o mundo. Mundo, matéria, ser humano, matéria, físico é mal. Deus, espírito é bom. Não podia ter contato direto, então havia o intermediário. E aí então vai o gnosticismo e o esoterismo caminhar por isso aí, etc. E João pega esse termo para aplicar a Jesus Cristo. Mas esse termo, também a palavra, na sua tradução no hebraico, já era usado pelos hebreus, povo de Israel, povo de Deus, falando sempre não só de uma expressão de Deus, Deus exprimindo uma ideia, mas muito mais que Deus exprimindo a sua ideia, era o poder de Deus em ação criativa. Por isso lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, diz lá, Deus disse, haja luz. Ele falou um conceito, uma ideia, mas em seguida diz, e houve luz. Poder criativo de Deus, a palavra. E aí no grego então logos. Eu e você podemos ficar aqui dizendo, haja luz, e nada acontece. E Deus diz, haja luz, e houve luz, a palavra de Deus. E João então toma esse termo muito apropriado para comunicar às culturas, que tateavam, tentando encontrar isso neste universo, entender o que é que dá sentido, significado e age nesse universo sobre todas as coisas. E ele então diz que a palavra é Cristo. E nós recebemos então a palavra, segundo João, Logos, Cristo. Nele estava a vida, porque ele é Deus, Deus de vida eterna. E aí ele vai dizer, no começo era a palavra. Era, e nós pensamos, então não é mais, mas a força não é esta, do imperfeito no passado, em particular no grego, que tinha esta força muito clara, é aquilo que sempre existe, existiu e existirá. E ele diz, então, no começo era a palavra, na eternidade, era antes, durante e depois do princípio. E aí nós somos remetidos a Gênesis, porque ele diz no começo. E lá em Gênesis nós temos no princípio, criou Deus os céus e a terra. E ele está se referindo a isto, a palavra também se refere ao princípio, aqui trazido para o começo. Já estava lá antes do começo, durante o começo e depois a palavra. Mas a palavra estava com Deus. Na nossa língua nós mudamos de ser para estar, mas no original, no grego, é o mesmo verbo. Poderíamos dizer, talvez, a palavra era com Deus. E ele fala agora, então, aqui desta proximidade, no original, uma preposição muito forte, estar face a face, proximidade, intimidade. Então, este está muito próximo, mas com distinção. E aí nós temos a apresentação da doutrina da Trindade, esse Deus único manifestado em três pessoas, e aqui temos duas. No começo a palavra estava ou era com Deus, mas ele diz mais, a palavra era Deus. Era, então ele foi, não é mais, deixou de ser. Não é esta a força do verbo. Foi antes, foi durante e é sempre. A palavra era Deus.
No terceiro século, surgiu no meio da cristandade um sujeito chamado Ário, e ele propôs a ideia de que Jesus não era Deus, apenas talvez uma criação especial, um profeta especial, etc. A divindade não estava nele, ele não seria verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Apenas um homem, mas um homem com uma missão especial, uma capacitação especial. Isso deu trabalho. Por isso, a igreja se reuniu no terceiro século em Niceia para debater essa questão e erradicar essa distorção, porque a palavra de Deus, o Evangelho, diz que Cristo, a palavra, o Logos, era Deus. Mas o arianismo, esse pensamento de que Cristo não é Deus, não morreu. Os muçulmanos pensam em Cristo desta forma, eles não negam Cristo, mas pensam em Cristo como um grande profeta, enviado por Deus. Os testemunhas de Jeová, que andam por aí de porta em porta, pensam da mesma forma, negam a divindade de Cristo. E se você apanhar a Bíblia deles, eles fazem algo que é uma aberração gramatical, e eles dizem lá na tradução deles, no começo era a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus, com letra minúscula. Transforma Jesus num demiurgo, num deusinho. Dizem que faz assim porque no original não tem o artigo definido, o Deus. Não tem, porque quando Deus aparece aqui, ele aparece como um predicado, isso é depois do verbo. Em português mesmo nós não dissemos, a palavra era o Deus. Não é assim que se fala, é estranho, não é assim que se constrói quando está Deus no predicado. Não precisa do artigo. A palavra era Deus, sim, Deus com D maiúsculo. E por isso, então, que ele diz, nele estava a vida. Mas se temos dificuldades aí com essa questão do artigo, etc., basta ler um pouquinho mais. Avançando para o próximo verso, diz que o mundo foi feito por intermédio dele. E talvez ainda questione, sim, o mundo foi, mas ele foi feito, mas diz aqui também, sem ele, nada, um absoluto, nada do que existe teria sido feito. É o Criador absoluto de todas as coisas, e então, se é nada, também dá vida. Um dos dramas da ciência, trabalhando sem considerar a existência e a pessoa de Deus, é explicar o surgimento da vida. Como que surgiu isto que chamamos de vida? Algo que se move por si mesmo, nasce e morre. Como que de um material inorgânico, mecânico, chamaríamos de morto, pode vir vida? E aí lutam com isto, tentaram até alguns testes para ver se podia naturalmente, sozinho, surgir algo. Fizeram até alguns experimentos em laboratório. A verdade é que não há explicação para o fato de que um dia minerais ganharam vida. Você olha para uma pedra e fica imaginando como é que isso um dia poderia ter vida. Quem poderia fazer essa mutação, essa transformação? Não há explicação. E aí alguns começam até sonhar loucuras. Veio do universo através do meteorito uma pequena bactéria e caiu aqui, depois na evolução a bactéria foi avançando, etc., até que surgiu o ser humano. Veio do universo, fora, num meteoro, Pronto, resolveu o problema. Como surgiu a vida na face da terra? Só tem uma pergunta: quem criou essa bactéria lá? Não adianta dar um passo para trás. Só fizeram isso, a questão continua em pé. Aqui diz que nada do que existe teria sido feito sem Ele. Nosso Deus é glorioso, Criador absoluto da vida. Mas aí quando diz nada
nada sem Ele foi feito. Não é só que surgiu vida, temos a vida vegetal, depois olhamos a vida animal, bem mais complexa, mas aí nós falamos da vida humana, que se distingue de todo o resto que chamamos vida. Fisicamente, uma mecânica parecida, multiplicação de células, etc., genes. Mas há em nós uma vida espiritual, uma consciência ética do certo e errado, e daquilo que é e não é. Temos a consciência da eternidade. Nós pensamos sobre a eternidade, nós clamamos por uma direção e razão de viver. Enfim, é uma criação espetacular que só Ele podia ter feito. E quem fez isto? Deus, sim, mas diz aqui que Cristo está tão envolvido na criação como qualquer outra parte da divindade. Aí no mistério, então, no mistério da Trindade, nós temos este que é a palavra que nós conhecemos, a palavra anunciada pelo Evangelho, Jesus Cristo. E quem é Ele? Quem é Ele? Nada mais, nada menos do que Deus. Por isso, falar em Jesus Cristo como um fundador de religião, como Maomé, Buda, é uma loucura, é uma falta de qualquer senso. Se vamos criar essa categoria, Jesus Cristo tem que ficar fora. E se Ele não é quem Ele é, deve-se até desconsiderá-lo. A verdade é que Cristo é único. Nenhum fundador de religião disse sobre si mesmo, ou alguém que representava a sua mensagem pôde dizer: nele estava a vida. Nele esteve na eternidade passada, esteve nele durante a criação, no princípio, e está nele, tem estado nele, estará sempre nele, a vida. Sobre quem falaríamos isto? Quem falou sobre isto? Talvez alguém diria: olha, encontrei o caminho da vida, eu vou mostrar para vocês. Mas ninguém diria sobre si mesmo: a vida está em mim. Você diz: eu tenho vida, mas a vida não está em você. Você recebeu vida. Não é assim com Deus, então com Jesus Cristo, o próprio Deus entre nós. A vida está nele. Ele não precisou de ninguém dar vida para ele. Nele estava a vida. Sendo então Deus, Jesus Cristo, a palavra, da sua glória de Criador absoluto, existindo antes do tempo e do espaço, que são criações dele. É alguém muito inacessível a nós, mas diz o texto, o Evangelho, que ele move-se da sua glória e vem chegar perto, e muito perto. Ele veio trazer vida. Ele veio a nós para nos trazer vida. Aquele que é a palavra, diz o texto, tornou-se carne. A doutrina da chamada encarnação, Deus achado na forma humana, está aqui de início já, de forma muito clara e óbvia. Aquele que é a palavra, isto é o poder criativo, a própria ação de Deus, presença criativa de Deus. Jesus Cristo tornou-se carne. Deus conosco, prometeu o profeta Isaías 7 séculos antes, falando da vinda de Jesus Cristo. Deus conosco, andou entre nós, chegou perto, muito perto, podemos conhecer. Diz o texto aqui: ninguém pode ver a Deus, mas Deus nos deu uma face humana para que pudéssemos contemplá-la. E ao lermos o Evangelho, ficamos frente a frente com Deus de uma forma que nós podemos contemplá-lo. Tornou-se carne. Diz mais o texto: ele viveu entre nós, diz aqui João. Ele viveu entre nós. E esse termo viver aqui é colocar uma tenda, uma habitação entre nós, e é um termo que é usado para falar no Velho Testamento, quando o povo de Israel estava marchando no deserto na direção da terra prometida por anos, e então eles construíram, Deus orientou a construção do tabernáculo, era um templo ambulante. Eles peregrinavam pelo deserto, carregando as suas tendas, de vez em quando então paravam, armavam acampamento, milhões de pessoas ali, e então
no meio, ou ali próximo ao acampamento, em um lugar especial, armavam também esta tenda especial que era o tabernáculo. Isto é, Deus tabernaculava com eles, naquela forma pós o êxodo, a saída do Egito. E ele vem dizer agora, João, no mesmo sentido, se ele se refere ao começo, o princípio, a Gênesis, o início, agora ele se refere ao êxodo. Em Cristo Deus tabernaculou conosco, habita conosco, está conosco, chegou próximo, muito próximo. Ele veio então até nós para trazer vida. E aí por isso que ele diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Veio trazer vida, vida nova. Ele diz que Moisés nos deu a lei, mas Cristo, através de Cristo veio a graça. E ele diz: vimos a sua glória cheia de graça e verdade. O que ele está dizendo aqui é que ele é testemunha ocular de que Cristo é quem ele é e quem ele diz ser aqui. Vimos a sua glória. João viu Cristo humilhado, Cristo humano, Deus que veio para andar conosco e sofrer no nosso lugar, se identificar com as nossas dores, sofreu aqui as nossas limitações. Mas houve momentos quando a glória de Deus, momentos particulares, se manifestou em Cristo. Por exemplo, o Monte da Transfiguração. Por exemplo, a ressurreição. Cristo ressurreto. Vimos a sua glória. Sou testemunho ocular. Não estou falando daquilo que eu ouvi alguém dizer, aquilo que contaram para mim, mas aquilo que eu sei que é. E ele é então este que é cheio de graça, graça e verdade. Dele recebemos graça. Ele veio trazer a vida, trazer graça, misericórdia de Deus para conosco, o favor de Deus, o favor imerecido. Nesse texto ele não fala diretamente, especificamente da morte de Cristo, mas está muito claro aqui. E o resto do evangelho vai chegar lá e vai nos falar da morte de Cristo, mas já introduz aqui o conceito de graça, a misericórdia, o favor imerecido de Deus. Deus vem ao nosso encontro e vem em misericórdia, em graça, vem cheio de graça. Recebemos, diz ele, graça sobre graça. Como que se a graça em algum momento estivesse esgotando, Deus nos dava mais graça. E de graça em graça ele nos carrega em Cristo para toda a eternidade. Nele estava a vida, e ele é o próprio modo de vida. Era a luz. As trevas não o derrotaram. Trevas não pode derrotar a luz. Glória a Deus por isto. Duas figuras físicas, treva e luz, usado para nos indicar, usado para nós entendermos as verdades de Deus em nossa vida. Nós conhecemos luz e conhecemos trevas. E é nos dito pela física que trevas é simplesmente a ausência de luz. Não é algo que existe em si mesmo. É uma ausência de nada, não é? Não há nada. É escuro, trevas, porque não tem luz. A luz tem sim uma existência em si, ela é real, é um elemento físico. Por isso, se nós entrarmos nesse salão aqui à noite, estiver tudo apagado, e nós temos então aqui quantos metros solitros, como queremos dizer, se pudéssemos falar, de trevas. Vamos dizer que uma noite muito escura. E aqui então, há trevas densas, não conseguimos nem chegar às paredes. Nesse volume enorme de trevas, se nós acendermos um fósforo, ele prevalece. E assim é. Cristo, Deus entre nós a luz. As trevas não derrotaram. Nunca haverão de derrotar. Oh, estava chegando a luz ao mundo, que ilumina todos os homens. E aí a maravilha é que nele estava a vida e ele oferece a vida a nós. Um plano histórico. O autor
do Evangelho é João o apóstolo, mas ele se refere a um outro João nesses versos. Não é sobre ele, é João Batista. Quem é a figura de João Batista? Um profeta de designação histórica. Malaquias falou sobre a vinda de João Batista 400 anos antes de Jesus Cristo. É aquele que viria dias antes para anunciar a chegada de Cristo. João Batista é um sinal do plano de Deus na história. E agora chegou a hora, e chega João Batista para falar: está aí, chegou. Que plano é esse? Nós vemos nas Escrituras o plano histórico do amor e da graça de Deus que vem culminar em Jesus Cristo. Há um plano de Deus para oferecer vida, e ele vem em Jesus Cristo, e João Batista é o sinal de que Deus está no controle da hora, no momento, e Deus tem um plano. Porque esse testemunho diz aqui, a fim de que todos os homens crescem. O testemunho está proclamado, diz aqui. João é testemunho, e ele testifica, ele anuncia. Como então, no espírito de João Batista, toda a igreja e os apóstolos anunciaram e têm anunciado, para que os homens creiam. Ele diz que aos que o receberam, os que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E no original a ideia é até mais íntima, serem crianças, no sentido pequeninos de Deus. Com a força de filhos, sim, mas também na intimidade. Gostamos de falar que todos são filhos de Deus. Se queremos dizer que todos são criaturas de Deus, podemos usar essa expressão, mas de forma estrita, precisa, à luz do Evangelho, não são todos que são filhos de Deus. Somente os que o receberam, os que creram no seu nome, deu-lhes o poder, é uma dádiva divina, serem feitos filhos de Deus. Há uma necessidade de crer. Somente crendo nele encontramos a vida na luz. Ele é o próprio modo, a forma de vida, a fonte de vida. Somente encontrando nele Deus que vem a nós em Cristo, aquele que é e é eternamente, que é a própria vida, que vem em misericórdia e graça, e em quem então nós encontramos graça e misericórdia, encontro com ele, encontramos a nova vida, a vida na luz. Aí sim encontramos de verdade a vida, porque só ele tem a vida. Longe dele nós existimos, longe dele nós não vivemos. Apenas passamos sem sentido, sem significado, sem conhecer a paz e a alegria, vivendo nas trevas, sem saber por que estou aqui e sofrendo todo tipo de consequência. Sem ele não sou filho de Deus, não tenho a vida eterna, não pertenço à família eterna do Senhor, não tenho a esperança eterna, não conheço algo além deste mundo passageiro e fugaz, vazio. Não há vida em mim. Há uma existência talvez física que Deus me deu, mas não há vida plena. Jesus diz nesse evangelho, no capítulo 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele pôde dizer isto e nos diz isso nesta noite, porque nele estava a vida, isto é, sempre esteve, está e estará. E veio para nos dar vida, mas para aquele que crê. Você crê, é preciso conhecer. Crer não é, no Evangelho de João, mero sentimentalismo, achar interessante, achar bonito, mas é conhecer quem Cristo é, a verdade sobre ele e a obra dele, e realmente depositar a sua vida nisto. E aí encontra a vida com Deus. Você está vivendo? Vamos orar, vamos à presença do Senhor.